Olá, pessoal. Estamos iniciando a nossa live, a primeira no nosso canal, que nós trazemos convidados. E temos a honra de estar aqui com a Marden Hort Miranda, que vem nos brindar com seus conhecimentos, com suas pesquisas, para que possamos engrandecer, os nossos conhecimentos e estarmos juntos divulgando a doutrina dos espíritos. E a Marden, para quem não conhece, ela é graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, especialização em Pedagogia para o Ensino em Saúde, Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre na área da ciência, saúde coletiva, comunicação humana, ciências fonoaudiólogas, Faculdade de Medicina da Universidade Federal. E tem uma experiência profissional na coordenação, supervisão, docência e tutoria na área da saúde e educação. E é pesquisadora em saúde coletiva, saúde mental, espiritualidade, saúde auditiva, educação em saúde e áreas afins. Então, nós estamos aqui com uma estudiosa, com uma pesquisadora, com uma cientista que vem compartilhar o seu trabalho conosco, e muito nos alegra. Pode dar seu boa noite, Marden. Fique à vontade. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com você, com vocês todos hoje. Muito obrigada pela oportunidade. E para quem não nos conhece, eu sou Eugênio, colaborador do Centro Espírita Meimei. Estamos aí no canal Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, casa fundada por Chico Xavier em julho de 52. Pois bem, Mário, nosso objetivo aqui de estar conversando é desse conhecimento que tomamos do seu trabalho e achamos de grande importância para a doutrina espírita e para as religiões em geral, porque sua pesquisa ela é abrangente, tem um foco, mas tem uma abrangência muito grande. Eu queria saber de você, Mário, como foi seu despertar para esse trabalho de saúde e espiritualidade? Pois é, Eugênio, esse despertar se deve, a uma experiência pessoal em relação ao luto pela perda do meu pai. Em 2016, eu já estava na área acadêmica, já trabalhava com pesquisas, já estava inserida como tutora da Universidade Federal de Minas Gerais, tinha terminado de defender a minha tese de mestrado, iria continuar nessa linha de pesquisa, que é a saúde auditiva infantil, mas em função dessa perda inesperada, repentina, e que eu entendi como muito trágica na minha vida, eu desenvolvi um luto complicado e parei todo esse processo acadêmico, até tentar me estabelecer. Foi viver sua dor, sua tristeza, né? Oi? Foi viver a sua dor e a sua tristeza pelo acontecido, né? Isso, Eugênio, foi muito profundo, toda essa vivência, e eu buscando entendimento para tudo, e não consegui entender, embora já conhecesse um pouquinho da doutrina espírita, eu sempre tive a raiz católica da minha família, e busquei conhecer um pouco mais a doutrina espírita, tentar entender o que estava acontecendo comigo, do ponto de vista da psique também, e tentar entender o que estava acontecendo com o meu pai, que era a minha grande preocupação, Se a imortalidade. Se tinha a imortalidade da alma, se realmente existia, a comunicabilidade dos espíritos. Então, assim, partiu dessa experiência pessoal muito dolorosa, que ainda o é, muito dolorosa,
Mas eu fui encontrando algumas respostas, na verdade, muitas respostas na doutrina espírita, e eu resolvi pesquisar a partir dessa minha experiência e também a partir da observação de outras pessoas em situação similar à minha. Então, eu resolvi buscar na espiritualidade e também no luto as respostas para mim e que eu pudesse também compartilhar com os outros. E aí eu mudei completamente o foco da minha pesquisa, porque eu também não tinha motivação para pesquisar outra coisa. O pesquisador, ele tem que motivar em alguma coisa, né? Você tem que fazer o que te agrada. Então, da sua dor vem essa motivação em que você compartilha com todos nós a sua experiência e os seus estudos mais aprofundados em torno dessas reações de acordo com a luz da doutrina espírita. E eu sei, Mário, que você faz parte de um núcleo de pesquisas da UFMG. Como foi levar esses temas, como é compartilhar esses temas na academia? Olha, eu faço parte do núcleo de estudos e pesquisas em saúde mental, álcool e outras drogas. Sim. O foco do grupo é mais a questão da droga, dos drogaditos, embora tenha vertentes assim inúmeras, mas que permeiam mais a saúde mental relacionada a isso. O grupo não tinha um foco na espiritualidade, no luto, e eu fiz a proposta, né, para o UFMG, e o núcleo que eu consegui me inserir, que mais se enquadrasse, né, nessa questão que eu desejava pesquisar, foi o núcleo de saúde mental, porque isso envolve a saúde mental, né, a saúde espiritual. Entrou no núcleo certo, certíssimo, né? A UFMG até tem um grupo que trabalha com foco na espiritualidade, mas não é da área da enfermagem. Mas, graças a Deus, eu consegui, dentro da minha área mesmo, esse encaixe no grupo, que é um grupo que existe desde 2010. É um grupo que tem parceiros assim, muito importantes, como a USP de Ribeirão Preto, a Universidade Federal de Viçosa, e um dos maiores hospitais, talvez o maior hospital, que, na verdade, trata todos os tipos de distúrbios de saúde mental do Canadá. Então, nós temos esses parceiros que trabalham conosco também no núcleo de estudos e pesquisa em saúde mental, álcool e outras drogas. Na área da espiritualidade, a gente tem até alguns trabalhos publicados por outros pesquisadores, mas foram trabalhos isolados, né, para alguma defesa de algum trabalho acadêmico, graduação, pós-graduação, mas aí eu que estou seguindo, né, agora, e espero que venham outros também, que queiram também assumir, né, e pesquisar essa área também. Eu acho tão interessante esses seus esclarecimentos para todos nós, né, porque talvez a comunidade espírita, a gente nem sabe desse esforço, desse bastidor, né, de como a doutrina espírita está sendo estudada, pesquisada, observada, né, pelo meio acadêmico. Eu acho que isso é de grande importância e vai se cumprindo a previsão, né, desde a codificação, que chegaria a esse ponto dessa análise mais minuciosa para começar a tratar a realidade do espírito. Então, para a gente é muito gratificante ver esse seu trabalho e de seus colegas também, né, que estão aí imbuídos nesse foco da espiritualidade. E você acha que esse trabalho que você tem realizado, você especificamente, tem dado mais visibilidade para as coisas do espírito, a possibilidade do espírito existir no meio acadêmico, os seus reflexos, já que trata dessa observação em face da saúde mental? O que você acha disso? Olha, gente, você bem trabalha numa área com a sua expertise, né? Que é a área da obsessão e desobsessão. E a gente sabe, né, que existe, na visão da doutrina espírita, essa confusão, né, que às vezes implica num diagnóstico equivocado, por exemplo, de uma esquizofrenia, enquanto a pessoa tem, né,
esse problema que é de ordem espiritual, por exemplo, da obsessão, né? Que a gente tem diversos tipos de obsessão. Eu nem vou me atrever a falar aqui de obsessão com você, né? Na área da saúde, a gente tem, né, os diagnósticos dessas perturbações mentais, elas são confusas, né? Então, não só para auxiliar nessa área, né, de um diagnóstico mais assertivo do que é que realmente está acontecendo com uma pessoa transtornada nesse sentido, mas as pesquisas, eu falo que eu tenho uma sorte muito grande de ser enfermeira, embora todas as profissões da área da saúde, elas tenham que ter uma visão holística, uma visão do todo, né, é isso que se prega, inclusive na humanização em saúde, mas a enfermagem, ela tem isso bem arraigada desde a sua história, de enxergar o paciente como um todo. Então, a enfermagem, ela não tem essa questão muito materialista, a gente trabalha muito com a subjetividade. Então, eu acho que um passo que eu, não eu, né, mas a enfermagem sempre nos deu, é de tentar trabalhar mais do que aquilo que está óbvio, né? Então, assim, trabalhar com outras evidências. Então, eu acho interessante você falar da enfermagem, porque a enfermagem é que cuida, né? E o cuidar leva a observar, a ver evolução, a ver anormalidades, né? A perceber mais o paciente como um todo. Talvez essa inspiração maior que te trouxe para essa tarefa dessa pesquisa, não é isso? Exatamente. Então, a gente consegue enxergar o paciente como um todo e a gente trabalha um pouquinho em cada área, porque a gente fica ali com o paciente num plantão de 12 horas, então a gente acaba fazendo um pouco de tudo e a gente dialoga muito com o paciente e, por exemplo, outro dia você até compartilhou comigo da questão da espiritualidade, uma pesquisa recente aí falando do quanto que os pacientes gostariam de trabalhar a espiritualidade nos seus processos de saúde e doença. Então, embora a espiritualidade tenha uma gama muito ampla, né? Mas, assim, isso tem uma importância muito grande para nós, que tenta trabalhar com o paciente com essa visão de todo, né? Com essa visão holística. E a enfermagem proporciona isso. Então, nesse sentido, há essa abertura de trabalhar com essas subjetividades, né? Até segunda ordem, porque uma hora eu acho que vai ser mais objetivo. Ô, Marta, você está falando da objetividade, e no núcleo você falou que você ingressou nesse núcleo, né, que foca a saúde mental, álcool e outras drogas. E, assim, você buscou esse aspecto que a doutrina espírita oferece, da intervenção espiritual, das mazelas do espírito que vem refletir no corpo psicossomático. O núcleo recebe bem essas suas pesquisas, como é que discutem, buscam opiniões, esclarecimentos em torno desse seu trabalho? O meio acadêmico, não só o seu núcleo, o meio acadêmico, porque eu conheço um pouco do seu trabalho e vejo que ele tem uma subjetividade, mas tem uma coisa mais direta, buscando o que a doutrina fala sobre isso. Não é assim? Então, talvez na área acadêmica seja uma coisa nova. Como é que eles veem isso? Como é que trabalham isso? Como é que é despertado isso neles lá? Olha, no núcleo em si, o grupo em si recebe bem, né? Tanto que eu fui acolhida, até surpreendentemente, no primeiro momento em que eu fiz a proposta de estudar a espiritualidade, fiquei surpresa de não ter, assim, muitas restrições. Eu pensei que teria, sabe? Que seria mais difícil convencer, né? E não senti tanto essa dificuldade. Com o passar do tempo, porque aí a gente vai elaborando as pesquisas e a gente precisa publicar essas pesquisas, né? Não adianta a gente pesquisar se a gente não divulgar os resultados, né? Aí sim é que eu encontrei um pouco de dificuldade, né? Aí eu já saí um pouco do núcleo, aí a gente precisava contar com outros pesquisadores, então eu estou precisando entender ainda, sabe, o que acontece, embora eu saiba que a ciência, ela trabalha, né, com essa questão que a gente já falou da objetividade, mas o trabalho, às vezes, está tão bem elaborado e eu
pelo menos eu acho que está tão bem elaborado, né? E às vezes eu percebo alguma restrição, não de dentro da academia, de dentro da universidade, mas dos avaliadores, dos trabalhadores. Os trabalhos são avaliados por pares, né? Então, às vezes, eu acho que eles me dão, assim, alguns retornos sobre, né, o seu trabalho não está no foco dessa revista, ou não está no foco desse periódico, e, de repente, é um É periódico isso que que eu está te falando perguntar. de Como os religião. periódicos aceitam isso, que fala de ciência e religião, quando você apresenta as suas pesquisas? Que eu sei que você tem um trabalho, né, de fazer a sua pesquisa, normatizá-la de acordo com as normas que existem para essas publicações, de acordo com cada revista, e como é a receptividade dessas revistas? Você já vai no foco que você sabe que terá mais aceitação? Como é que anda esse mercado aí de divulgação? Toda revista tem o foco e o escopo, né? Por exemplo, eu faço uma determinada pesquisa na área de teologia, por exemplo, a doutrina espírita tem, né, a vertente teológica, ou na área de ciências da religião. Então, eu acho, de repente, que aquilo ali se encaixa perfeitamente, mas quem pega para avaliar acha que não encaixa perfeitamente. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender como que os periódicos estão avaliando, sabe? Como eu As faço, né? Não é fácil. Embora eu me sinta, inclusive, Eugênio, privilegiada, porque desde quando eu comecei, que não tem muito tempo, né, embora tempo você tenha uma relatividade muito grande, mas há 3 anos, 4 anos no máximo, fazendo publicações nessa área, eu consegui fazer publicações em boas revistas, né? Mas sempre com uma certa dificuldade de acharem que, às vezes, a vertente ela está muito religiosa, alguma coisa assim, nesse sentido. E eu não enxergo isso, e também o núcleo, ou a universidade também não enxerga, porque também não deixaria passar, porque ali também não sou eu sozinha fazendo as coisas, né? Tem todo um grupo ali envolvido. Mas depende de cada periódico, né? A gente tem que saber fazer a escolha certa, saber escrever dentro das normas certas, e a gente sempre espera publicar. Até hoje, todos os trabalhos que eu propus, eles foram publicados, mas eu tive alguns desafios no meio desse caminho até conseguir a publicação. E também eu vou aprendendo com o tempo, né? Onde que eu devo ir, em quais revistas que aquele assunto que eu estou abordando, né, tem mais compatibilidade, e a gente vai vencendo os desafios e conseguindo fazer publicações em boas revistas, graças a Deus. Mas, e é bom a gente saber. E é bom a gente saber que tem uns vários periódicos que estão, né, recebendo, ou aptos a receber, ou receberão trabalhos como esse, porque é um meio, né, diferente da divulgação da espiritualidade, né, dos temas espíritas, que tem sido levado a um outro público, né? Eu acho isso muito bacana, como acontece agora no meio das artes também, né, que é uma maneira diferente de apresentar todos esses conceitos tão úteis e necessários, né, e leis divinas a todos. É muito bacana esse tipo de trabalho. Bom, e quais os critérios que você tem assim para poder buscar um tema ou desenvolver um trabalho? Você tem um critério, ou você tem uma intuição, ou você tem um desejo, ou brota aquele caminho e vai naturalmente? Como é que é isso? Eugênio, eu acho que é tudo um pouco. É tudo um pouco. É um pedacinho de tudo. Eu acho que aquele tema, na verdade, tudo parte da observação. Eu observo muito o comportamento humano, observo bastante. Então, eu vejo que algum fenômeno está acontecendo em algum lugar e que aquilo ali precisa ser um pouquinho mais esclarecido, não que eu consiga esclarecer, porque desbravar esse caminho também não é fácil, mas eu começo a colocar a pitadinha ali para começar a abrir o espaço para a gente poder pesquisar alguma coisa na área. Tudo parte da observação. Observo algum fenômeno, acho que aquilo ali precisa ser estudado e proponho o tema, sabe, para o núcleo. Então, já fiz algumas pesquisas,
todas com essa vertente espiritualista, mas faço outros também, tem outros trabalhos publicados ligados diretamente à saúde física. Mas, por exemplo, agora que nós tivemos a Covid, temos ainda, né, a Covid aí em vigor, eu publiquei 3 artigos relacionados à Covid, um relacionado ao ritual de morte e morrer, por causa que eu vi aquele tanto de gente sepultada daquela forma, sem ter aquele ritual que é cultural brasileiro, né? Eu me preocupei com aquilo, como que as pessoas iriam trabalhar com o luto numa situação dessa. Eu fiz um trabalho sobre as lives espiritualistas, que eclodiram bastante nas redes sociais, né? Fiz um trabalho mais para a área da enfermagem, que é sobre a vacinação, né? Eu fiz até um trocadilho, né? Falando que vacina boa é a vacina aplicada de forma correta, porque estava todo mundo lá filmando, fotografando, e as vacinas, tudo em tudo quanto é lugar deltóide, menos não está certo. Entendi. Então, uma contribuição grande para a área. Mas causa vários problemas, né, de dor, de problemas. Então, eu também olho para outras questões, né, que não são só relacionadas à espiritualidade. Mas aquilo ali que eu vejo que está acontecendo, que me chama a atenção e que eu tenho a oportunidade de pesquisar, eu pesquiso. Não sei se por intuição ou por uma necessidade social, porque toda pesquisa ela tem que ter um cunho social importante. Né? Se ela não servir de alerta, né, para a sociedade alguma coisa, ela não tem importância nenhuma. Então, eu tento pensar nisso e fazer a escolha desse tema dessa maneira, né? Observando e achando que o fenômeno precisa ser melhor observado. Legal. Vai aí nas bases, né, da doutrina, ciência, filosofia e religião, né? Une tudo para que o ser humano é visto dessa forma como um todo, que é a sua proposta, né? Como um todo, exatamente, como um todo. Marden, o período que você estava falando aí é um trabalho inovador, né? Das dificuldades que você encontra é para desbravar o caminho para que possa andar com mais tranquilidade. É o que você está fazendo, né? O pesquisador, aquele que tem uma visão um pouco mais à frente, ele faz esse trabalho de inovação. Quer dizer, Kardec foi até expulso da Academia de Ciências, né? Na época que ele foi codificar a doutrina. Hoje já se aceita, então, para a gente é um progresso, a gente que está estudando isso, já vê um progresso e eu vejo com muita alegria, porque eu não passo o sofrimento que você passa para poder fazer esse trabalho, né? A gente beneficia dele e se alegra de ver, porque eu vi o seu trabalho, os seus artigos, né? Nós vamos falar sobre eles, mas, assim, dentro do contexto geral, a gente imagina... em pleno século XXI, com o desenvolvimento científico, nós tivemos principalmente no século XX, né, que trouxe todo o benefício para o século XXI. Você falou aí que fez esse artigo sobre a invasão dessa espiritualidade nas redes sociais no processo de pandemia, que foi um salto também. Como você vê essa questão da espiritualidade no meio científico daqui para frente, ou para um futuro próximo? Você vê isso mais rápido? Você acha que está meio atrasado o campo científico na absorção desses assuntos ou dessas leis que já foram ditadas pelos espíritos? Porque pode dar um avanço à ciência, né? Olha, gente, para mim é um pouco difícil responder essa pergunta, porque eu não sei se eu respondo como pesquisador ou como uma espiritualista. Eu acho que a gente está muito atrasado, sabe? Porque a gente evoluiu em 100 anos, em tantas coisas. Você pensa que no século passado, no início do século passado, a gente não tinha um analgésico, a gente não tinha um antibiótico, né? Então, a gente evoluiu em coisas, assim, maravilhosas, que eu fico pensando como que era a humanidade, né? Há 100, 120 anos atrás, né? Quando se descobriu a penicilina e tudo mais. Então, assim, a gente avançou em muitos campos, né? A arma nuclear, né? Assim, né? A medicina nuclear é fantástica para tratar, mas ela também é terrível, porque ela mata, né? Como a gente está vendo aí com armas. Então, assim, a gente evoluiu em tantos campos, em tantas coisas, e a espiritualidade veio com a codificação desse ano, mas ela existe desde que o mundo é mundo.
né? Nós sabemos disso. Então, assim, por que que as pessoas não têm tanto interesse de estudar isso, de aprofundar um pouquinho mais nisso? Então, hoje, eu acho que a gente está bem atrasado nisso, mas eu acho que a gente precisa de mais pessoas que se interessem pelo tema, porque eu acho que o tema, ele é promissor, né? Ele é muito promissor, mas nós temos poucos pesquisadores nessa área. Eu gostaria que tivesse mais gente interessada, porque a primeira coisa que você tem que fazer para pesquisar alguma coisa é se interessar por ela, né? É verdade, né, Marta? Eu jogo muito isso na conta do materialismo, porque se desenvolve tanta ciência na visão material dela, nas possibilidades de análise, de cura ou de recuperação da matéria, né? É o materialismo que ainda impera. E você deu um testemunho muito bacana, né? Que você parou, foi questionar o seu sentimento, aí já não era da matéria, né? A visão da espiritualidade, o que realmente acontece do outro lado, né? Eu acho que as pessoas, nós não precisamos parar, é para isso mesmo, porque não é o fato de ser espírita que a gente não deixa de estar muito envolvido no campo material, mas para essa melhoria, esse avanço da era do espírito, como nos é previsto pela espiritualidade, né, que nós vamos viver a era do espírito, na regeneração, se Deus quiser, não sabemos quando, nós temos que acelerar nessa visão, nessa percepção aí da promessa de Jesus, né? Não é uma crítica que eu fiz aos avanços que a gente teve, não, porque eles foram, assim, maravilhosos, os Não avanços, entendi. né, da matéria, foram maravilhosos. Mas eu acho que, assim, essa área espiritual, ela não acompanhou, e ela já foi sinalizada há muito tempo atrás, né? Então, assim, às vezes a gente vê pesquisas que redundam bastante no mesmo tema, que já se exauriram ali naquele tema, embora nunca seja demais pesquisar alguma coisa, mas às vezes a gente vê pessoas envidando esforços ali naquela mesma coisa, para trazer, às vezes, o mesmo resultado. Na verdade, eu acho que Oi? Cortou aí. Falando assim que a maioria dos artigos científicos não estão trazendo nada de muito interessante. Assim, o pesquisador, ele quer publicar, ele quer rechear o currículo dele, sabe, com o maior número de coisas possíveis. Então, assim, ele está muito preocupado, não estou generalizando, tá? Mas alguns estão muito preocupados com o próprio currículo, eles não estão preocupados com realmente trazer inovação para a área da ciência em todas as suas vertentes, não só na área da espiritualidade. Então, aí tem um outro problema de materialismo sério, que é a questão de titulação, né? Que é a questão de investir muito em currículo, ao invés de investir em pesquisas que realmente tragam resultados inovadores. É isso aí que eu acho que falta. E eu acho também que as conquistas que você citou aí, tão importante na cura das doenças, ou pelo menos na estagnação, enfim, que veio dar benefício, né, a todos nós, eu acho que deveria ser mais um despertar para avançar mesmo, como você falou, né, não ficar estagnado. Quer dizer, tantas possibilidades que não existiam hoje já existem, por que não ir mais além, né? Essa verdade que é dita não só pela religião, mas se a gente parar para observar, né, tudo faz mais sentido quando a gente entra na existência do espírito, né? Tudo faz mais sentido, porque se não existisse seria tão desanimador, né? A imortalidade é a chave. Exatamente. Eu acho o seguinte, que o que está faltando para a gente seguir mais adiante é justamente quem se interesse pelo tema, né? Nós temos outros pesquisadores que trabalham com a espiritualidade, mas esse interesse, ele é muito importante. Então, se a gente unisse mais forças, né? E tivesse quem realmente se interessasse por isso, a gente já teria caminhado muito mais, né? Com certeza. Marli, você fez vários trabalhos, que eu vi bastante coisa sua, mas assim, vamos dizer, podemos falar de uns 3 pelo nosso tempo aqui, o que você quiser falar também, né? Que eu vi que você tem um projeto, você teve um
um artigo sobre os caminhos da ciência e religião que você publicou na PUC Goiás, não foi? Você tem um artigo lá. Qual artigo que foi aquele? Foi da pomada, não foi? O ritual da cura através da espiritualidade, que é da Eu pomada. estou falando da pomada porque ela é bem conhecida e mostrar também o seu interesse, a sua percepção, né? Nesse estudo. Você quer falar um pouquinho desse projeto seu? Nossa, eu sou apaixonada pela pomada do vovô Pedro, né? Eu conheci a pomada e, assim, eu falo que tudo começa da experimentação, né, Eugênio? Eu conheci a pomada. Pode falar. A gente fala que pesquisador não pode ser tendencioso, né? Mas eu sou uma pesquisadora diferente, sabe? Mais aberta e mais flexível a isso, então eu não fico aqui, ó, nossa, eu não vou falar que a pomada é maravilhosa. Eu acho que a pomada é maravilhosa. Eu fiz uma pesquisa teórica sobre ela, foi a primeira pesquisa científica publicada a respeito da pomada, onde eu conto o histórico todinho da pomada, claro que baseada na história de outros que contaram, mas não do meio acadêmico, né? Então, eu falo da forma, como que chegou, né? E dos benefícios que muitas pessoas relatam em várias áreas, principalmente na área dermatológica, mas para tantas coisas, porque, na verdade, não é exatamente a pomada, né? É o que a pomada, a liga que a pomada faz, né? Entre o corpo físico e a espiritualidade. Então, Achei assim, fantástico esse trabalho. nossa, eu adorei esse trabalho, é E um dos muito trabalhos. necessário no meio, muito interessante. Ai, que bom, gente, que você gostou. É um dos trabalhos, assim, de publicação de maior peso que eu tenho, a revista Caminhos, é uma revista, né, de qualizar. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer essa publicação na revista, né, é o que a gente chama de ensaio, é um artigo, não tem... Travou. Travou um pouquinho aí, Marden. Tá me ouvindo? Está um pouco travado. Espera aí, está voltando. Tá voltando. Pode falar. Pode falar. Esse artigo da Pomar. Travou novamente, viu, Marden? O que será? Internet. Vamos pôr culpa nela. Fala aí, deixa Tá? eu ver. Voltou? Voltou. Está voltando e parando. Deus. Engraçado, para mim tá tudo tranquilo aqui. A imagem está congelada. Vai falando para ver se vai. Esse trabalho sobre a pomada do vovô Pedro, que é um tipo de artigo que a gente publica que chama ensaio. A gente geralmente faz um ensaio quando a gente não tem assim bases acadêmicas, outros trabalhos acadêmicos para a gente referenciar. Então a gente escreve um ensaio. Eu sou suspeita para poder falar, né? Mas foi uma pesquisa assim bem dar continuidade a essa pesquisa, que foi uma pesquisa teórica, que é uma pesquisa. Uma pena, Marden está travando. Tá tudo bem aqui, ó. Eu não sei se está transmitindo. Alguém pode dizer se está transmitindo correto? Se é aqui? Em live eu não consigo ver comentário de ninguém. Estão ouvindo aí? Agora a gente está. Vai falando. Posso falando? Pode. Meu marido chegou ali para me falar que tá travando toda hora, Eugênio. Pois é, mas agora normalizou. Normalizou? Agora normalizou. Ah, então tá bom. O Marden travou de novo.
acontecendo. Está travando, viu, Mari? Que pena. Ai, que pena, gente. Vamos ver, se não firmar, nós vamos marcar outra live, nós vamos perder esse assunto, não. Está muito gostoso. A gente marca outra, tá tranquilo. Mas eu já estou prevendo outra mesmo, não vai dar tempo a gente falar tudo, não. Quero aproveitar bem esse tema, né? Ainda mais eu que sou faladeira demais da conta. Não, o seu papo é ótimo, tá? Excelente, tenho certeza disso. Os comentários aqui são só positivos, tá bom? Bom, depois eu vou assistir a live para poder ver a transmissão, gente, pelo telefone. Então, eu não consigo ver a tela do. Tá travando bem, viu? Pena. Mas isso não tem problema que nós vamos editar e você vai aí vamos repetir tudo. Vamos fazer o seguinte, Marta. Nós vamos começar a falar do seu trabalho. Eu queria falar sobre a pomada, né, sobre as cartas consoladoras e sobre a interface da saúde mental com a obsessão e mais algum outro que você quiser nos falar. Vamos deixar marcado para a próxima quarta-feira esse encontro no mesmo horário? Então, meus amigos, como está complicado a transmissão, e eu acho que o assunto é tão interessante, né? Tão valioso, que nós vamos encerrar essa live hoje, mas já convidamos a Marta para a próxima quarta-feira a gente falar especificamente sobre alguns projetos dela que foram publicados em vários periódicos, que aí a gente tem até mais tempo para maiores esclarecimentos, né? Nós vamos encerrar. Eu vou tentar colocar uma mensagem aqui que eu acho de suma importância. Essa mensagem é falada por Chico Xavier, que fala sobre as nossas mazelas espirituais, né? Sobre as nossas questões que envolvem a nossa presença aqui na Terra. Essa mensagem eu já publiquei em outra oportunidade, ela é de 4 minutos, é Chico Xavier, gravou essa mensagem, foi gravada em Nova York nos anos 60. Então, eu vou tentar passar ela aqui, não sei se eu vou conseguir, mas acredito que vai dar certinho. É uma pergunta que faz ao Chico sobre a questão da doutrina espírita, a sua própria evolução, a fenomenologia, né? E também as questões que envolvem essas manifestações e o socorro. Vejam o que Chico nos fala. No início, a pergunta ela fica um pouco baixa, a gente não consegue entender. Mas assim que Chico começa a falar, a gente consegue entender o que está sendo dito. Espera só um segundo. Não sei se eu vou conseguir, não, é a primeira vez que nós estamos trabalhando dessa forma. Estou achando muito interessante esses bate-papos com os amigos. Se der tudo certo, a gente passa. Se não, na próxima, a gente já vai estar bem treinadinho para que possamos fazer de melhor forma. Aqui tem um problema de extensão que muitas vezes eles não conseguem. Parece que eu não vou conseguir passar o vídeo. Mas na semana que vem a gente já faz a conversão para que possa ser aceito. A Marden está aí, Marden? Voltou! Ô, Marden, eu despedi do pessoal e já marquei para a próxima quarta a gente fazer a sequência do trabalho. O que você acha? Combinadíssimo. Aí nós vamos falar do seu trabalho, das coisas que estão acontecendo em torno do seu trabalho. Nós temos muitas novidades aí para trazer em cima desse trabalho. Vai ser até bom que nós vamos ter um tempo maior para podermos conversar sobre isso. Tá ótimo, combinadíssimo. Ô, Marlene, muito obrigado.
Jesus te abençoe, a todos também o nosso abraço. Então, até a próxima semana, quarta-feira, será dia 13, não é isso? Hoje é 6, 13, hoje é 6 a 7. Dia 13, às 20 horas, nós estaremos aqui de novo para concluirmos esse bate-papo tão gostoso e tão esclarecedor com a nossa querida Marden, a pesquisadora da doutrina. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.